Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo Jesus esteja com você, com toda a sua casa e também com toda a sua família. Hoje eu quero falar sobre a oração de Abacuque, lá no capítulo de número 3, versículos 17 em diante. Oração muito conhecida. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça, e também me faz andar altaneiramente. Esse cântico em forma de oração, porque Abacuque decide não apenas orar, mas cantar, então é um cântico de forma ou em forma de oração. É muito conhecido de todos nós. Ele cita aqui 6 circunstâncias completamente diferentes uma da outra. Ele primeiro diz a respeito da figueira e diz ainda que a figueira não floresça. Quando ele diz ainda que a figueira não floresça, a gente olhando para a palavra de Deus entende que a figueira era a árvore da sombra, a árvore do descanso. Era debaixo de uma figueira que Natanael estava quando Felipe foi falar para ele que havia encontrado Jesus. Por que debaixo de uma figueira? Para descansar. Quando o profeta Abacuque diz, ainda que não haja folhas na figueira, ou ainda que essa figueira não floresça, ele está dizendo, ainda que eu não tenha descanso, ainda que seja uma luta, uma guerra, dificuldades, não importa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando ele diz, ainda que não haja fruto na vide, ele está falando da uva, a uva que era usada para produzir o vinho. O vinho, no Novo Testamento, bem como no Velho, era usado na causa de muitas enfermidades. Era uma espécie de remédio. Paulo disse para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. Quando Abacuque diz, ainda que não haja fruto na vide, ele está dizendo, ainda que eu fique doente e não tenha remédio, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele vai mais adiante, a próxima circunstância, ele vai falar das oliveiras, né? E nas oliveiras ele diz que o produto da oliveira minta, ou seja, não nasça, não aconteça. E a oliveira é da onde se tira a azeitona. A azeitona prensada fazia o óleo e com o óleo se fazia a unção. Então o que Abacuque está dizendo é o seguinte, ainda que não haja unção visível, ainda que eu não veja, todavia eu me alegrarei no Senhor. Através da unção sentimos a presença de Deus. Mas quantos de nós, às vezes numa oração, não conseguimos ser tocados, não conseguimos sentir a presença de Deus, mas mesmo assim sabemos que Ele está ali. Então Ele está dizendo, ainda que a oliveira ou o fruto da oliveira minta, eu ainda assim vou me alegrar no Senhor. Como se não bastasse isso, ele fala dos campos não produzindo mantimento. Campo que não produz mantimento é falta de dinheiro. Olha o que ele está dizendo. Ainda que eu não tenha dinheiro, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alegria não está no dinheiro, mas está no Senhor. A quinta circunstância que ele cita é justamente a das ovelhas sendo arrebatadas do curral. A ovelha é o símbolo da paciência, é o símbolo da tranquilidade, mas quantas vezes ficamos agitados pelas circunstâncias, quantas vezes somos agitados de um lado para o outro por causa daquilo que está acontecendo na nossa vida, mas mesmo assim, ainda que não tenha paciência e tranquilidade, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. E para terminar, o 6º ponto, ele vai dizer, e ainda que nos currais não haja gado. Gado no curral é o símbolo da propriedade. E ele está dizendo, ainda que eu não tenha uma propriedade, talvez você ainda não tenha adquirido uma casa, como você tanto sonha. Talvez você não tenha adquirido um bom carro, como você tanto sonha.
talvez te faltam propriedades, mas ele diz, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Entenderam a oração para os dias atuais? Fica maravilhosa. É como se ele dissesse, ainda que eu não tenha descanso, ainda que eu não tenha remédio, ainda que eu não sinta a tua presença, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que me falte a paciência, ainda que eu não tenha patrimônio, ele vai terminar dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que você está passando, mas com certeza se encaixa num desses 6 princípios. Então guarde essa palavra, se alegre, porque quem traz a tua alegria é o Senhor. Que Deus te abençoe, creia nessa palavra, creia no Evangelho e viva muito melhor. Um forte abraço.